Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, estamos aqui mais uma semana. Nós vamos falar agora sobre a lição de número 8. Essa lição vai ser lecionada no dia 24 de maio de 2026 e tem uma informaçãozinha interessante que o comentarista colocou para nós aqui. É dia de Pentecostes, né? O título da lição dessa semana, irmãos, é Isaac, herdeiro da promessa. Para comentar essa lição, está aqui o presbítero Alexandre e o presbítero irmão Hernandes. A paz do Senhor, meus irmãos. Isso aí. Deus abençoe. Vamos fazer uma oração, Hernandes? Vou fazer a oração aqui, vamos orar? Amém. E aí a gente, logo em seguida, dá sequência. Oremos. Senhor Jesus, Nosso te bondoso damos graça Pai, por estarmos em aqui. nome de Jesus. Te agradecemos e pedimos Toma a tua conta de direção, nossas Senhor. vidas nesse Nos momento. ajude. Ensina-nos Nós a te precisamos seguir de melhor. Ti. Abra nosso Sim, entendimento, Senhor. Senhor. Nos Me ajude dirija, para que Pai. eu possa comentar. É o que nós te pedimos. Abençoe nossos edificação para o teu comentários, servo. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Hernandes, vou pedir para vamos fazer a leitura do textuário e da verdade prática. Vou ler o texto áureo e depois a verdade prática. Texto áureo. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Gênesis capítulo 26, versículo 12. Verdade prática. Deus abençoou Abraão em tudo e Isaque, o filho da promessa, também seria abençoado. Quando Deus age, ninguém pode impedi-lo. Perfeito, perfeito. Muito bom. A nossa leitura bíblica em classe, irmãos, se encontra em Gênesis capítulo 26, versículos 1 ao 5, versículos 12 ao 14 e depois os versículos 24 e 25. Eu quero destacar aqui os objetivos da lição. Nós temos o primeiro, mostrar a fome que havia na terra no tempo de Isaque. 2. Refletir a respeito da inveja dos vizinhos de Isaque e a forma como ele lidou com eles. E o terceiro, expor que Deus aparece a Isaque. Esses são nossos objetivos. Bom, Hernandes, eu queria pedir para o irmão fazer um breve comentário da introdução. Bem, nessa introdução aqui, nós temos o comentário, fala já diretamente entrando no assunto da lição, que diz assim como Deus foi com Abraão, porque nós estudamos agora a lição, antes foi Abraão, né? E agora é Isaac. Exato. Então o texto já começa dizendo, assim como Deus foi com Abraão, ele também foi com Isaac. No entanto, a promessa e a bênção do Senhor não nos isenta das dores e das perseguições. Isso aqui é importante para nós, irmãos. Pensar nisso, que só porque nós estamos com Deus, estamos com Jesus, estamos tentando fazer a vontade de Deus, lutando para fazer, é que não vamos ter luta, não vamos ter aflição, não vamos ter nada disso. A palavra de Jesus diz que, é clara, no mundo tereis aflição. Vos digo isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição. A nossa paz está em Jesus e naquilo que Ele faz conosco. Mas no mundo nós temos aflições, é o que está aqui, né? Então, nisso, a bênção do Senhor não nos isenta das aflições, não. E das perseguições também. Isaac, o filho da promessa, por um milagre veio ao mundo. Foi por um milagre mesmo. E dentro do plano de Deus prometido a Abraão e a sua descendência. Ele cresceu, casou-se com Rebeca e tal, e assim foi. A filha de Betuel. No entanto, observe uma coisa aqui importante que vamos ver dentro, na lição, a imitação do filho com o pai. Isso é muito importante. Vai falar da lição. Na lição mesmo vocês vão ver que diz que, assim como Abraão mentiu, Isaac não foi diferente. Ele mentiu também, só que não teve aquilo que o pai dele teve, né? De pegar a mulher dele e levar para separação, para outras coisas, não. Mas foi descoberto que realmente ela era mulher
porque viram eles, os dois, procedendo como marido e mulher. Certo? Isso aqui é o que a lição vai falar e nós vamos continuar falando sobre ela. Perfeito. Aí nós temos aqui o ponto 1, que é a fome na terra. Aí nós temos o item 1, que é socorro entre os filisteus. O item 2, confirmação das promessas. E o item 3, o problema se repete. É interessante pegar essa parte do socorro entre os filisteus, porque assim, a trajetória de Abraão, quando ele chega na terra de Canaã, a primeira coisa que ele se depara é com a fome. E aí nós comentamos, ele é obrigado a descer para o Egito. Mas assim que Abraão falece e Isaac passa a morar ali, assumir todo o controle da herança que o pai deixou para ele, mas uma das coisas que vem também para ali foi a fome. E ao ver a fome, é interessante que para Abraão, na primeira vez, ele desce ao Egito. Mas no caso de Isaac, Deus não deixou. Então é importante mostrar que, de alguma forma, Isaac já possuía uma comunhão com Deus. Já entendia a voz do Senhor, já entendia como Deus falava, e Deus se apresenta a Isaac e diz: olha, peregrina nessa terra, não sai daqui, não se preocupe, aqui você pode ficar, mas de forma alguma desça ao Egito. E aí ele vai parar em Gerar, né? Aqui fala o seguinte: o pai de Isaac buscou socorro no Egito, e o filho acreditou inicialmente que descer para lá seria também a melhor opção. É claro que em Gênesis não mostra que Isaac queria ir para o Egito, mas se Deus se apresenta para ele e impede de que ele vá ao Egito, então dá a entender que havia uma intenção dele de ir para o Egito, né? E aí ele fala: no entanto, a palavra de Deus ensina que podemos fazer planos, projetos, mas a resposta certa vem sempre do Senhor. E aqui eu queria deixar um pensamento, ou trazer isso aqui à tona, pelo seguinte: será que nós temos praticado isso? Porque assim, é muito fácil quando eu digo: olha, não vou fazer tal coisa, ou não vou em tal lugar, ou não vou fazer isso, quando eu não tenho condições. Então vamos pensar assim: alguém ele quer mudar de cidade, ou ele quer fazer uma viagem, e ele tem o dinheiro para aquilo, não vai fazer nenhuma falta. Então, normalmente, nessas condições, a nossa primeira intenção é: eu vou lá e faço, eu posso, eu tenho condições. Mas é importante a gente entender que nós podemos fazer planos, nós podemos fazer projetos, mas nós temos que buscar a resposta de Deus em relação àquilo. É importante que a gente coloque Deus em tudo na nossa vida. A busca de um emprego, a troca de um emprego, a compra de uma casa, a troca de uma casa, a mudança, a troca de um ministério, qualquer coisa que nós vamos fazer, é importante que a gente busque qual que é o plano de Deus, qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Porque há projetos, há planos que parecem ser muito lindos, muito bonitos. E a gente planeja, vai dar certo e tudo mais, mas será que é a vontade de Deus? Será que é isso que Deus quer? Porque nessa situação, se nós olharmos a parte geográfica, nós vamos dizer que o Egito era muito melhor que Gerar. Porque Gerar, de qualquer forma, ela era uma cidade que estava em Canaã, tinha suas qualidades, mas não tinha um rio como o Rio Nilo. Então o Rio Nilo trazia prosperidade, o Rio Nilo trazia manutenção, trazia vida para o Egito, e Gerar não tinha isso. Mas o que Deus fala: olha, não desça a Gerar. O seu caminho não desça ao Egito. Você precisa ficar aqui em Gerar. Será que Deus não está mandando a gente ficar em Gerar e nós estamos querendo e forçando a ida ao Egito? Então, isso aqui é importante.
E quando ele fez isso, ele se apresenta e fala essa ordem, dá essa ordem a Isaac. Aqui fala o seguinte: então o Senhor reforçou o juramento que fez a Abraão, a Isaac. E Isaac não desceu ao Egito e habitou de Gerar, na terra de Gerar, terra de Abimeleque, monarca dos filisteus. É até importante citar aqui, né? Mas o Abimeleque aqui é o mesmo rei lá da época de Abraão. Não é o mesmo rei, mas o Abimeleque, ele acaba sendo um título, não necessariamente o nome da pessoa, mas um título. Então, praticamente, naquele momento histórico dos filisteus, todos os reis dos filisteus chamavam-se Abimeleque, né? É o título, é assim que diante. E aí, Mordantes, queria passar por mão comentar aqui um pouco do ponto do item 2. O item 2. Isso. Confirmação das promessas. Exato. Aqui, meu irmão, nessa confirmação das promessas, segundo o comentarista, e é verdade, certo? Lendo com cuidado, nós vamos entender que o comentarista aqui está dando, como diz a palavra de Deus, 3 itens que são importantes na palavra de Deus para nós meditar quando ouvimos a palavra do Senhor. Ela serve para exortação, para edificação e, no final de tudo, para consolação. Primeiro ele exorta: olha, não faça isso, porque se você fizer não vai dar certo e tal e tal. Ou então você precisa fazer isso, porque é necessário que você faça, porque se você não fizer isso aí, vai faltar isso ou aquilo. Isso chama exortação. Depois, quando você obedece, então vem uma palavra chamada edificação. Mas graças a Deus que eu fiz aquilo ali, olha, e Deus me abençoou, olha como eu sou edificado. E depois dessa edificação vem a terceira parte, que se chama consolação. Então, eu peguei aqui essas partes para passar para os irmãos apenas, não é uma advertência não, mas é apenas uma lembrança para ficar na mente. Que aqui mostra assim: confirmação das promessas, é o título em letras escuras. Agora diz: Deus sempre cumpre as suas promessas. Pense nisso. Se a promessa é de Deus, tenha certeza que pode passar o tempo passar, pode passar os anos passar. Você está adoece, vai para o hospital, está quase morrendo, mas tem uma promessa que falta cumprir. Exato. Você não vai morrer antes daquela promessa cumprir. Certo? Eu tenho até uma experiênciazinha que às vezes eu lembro dela e conto. É como até o nosso pastor daqui, por exemplo. Que eu tenho uma experiência disso aqui, nessa parte, que teria que cumprir, na verdade. Que o nosso pastor aqui dessa igreja seria o pastor Silas Alves. Isso não tinha como escapar, mas muitos não acreditavam nessa promessa. Não acreditavam nessa palavra. E o que aconteceu? Mais ou menos 10 anos antes, aproximadamente, numa conversa entre obreiros, falei sobre isso, falamos dessa promessa e de tal. Não, mas não pode ser. O pastor, alguns duvidaram, como aqui vai dizer isso, que alguns duvidam das promessas, outros creem naquilo que é uma promessa que não é verdadeira, entendeu? E tudo isso traz confusão. No fim a promessa acaba não cumprindo, ou então alguém se apressa e quebra aquela promessa. Tudo isso deve ser meditado aqui. E então, naquele momento, eu disse assim: o pastor Sebastião não vai morrer agora porque tem uma promessa a cumprir. E não vai acontecer. Não, mas não vai ser assim, porque agora dizer que está. Não vai não. Mas não tem ninguém para ficar no lugar dele. Eu disse: é por essa razão mesmo que ele não vai agora. Porque não tem ninguém para ficar no lugar dele agora, como vocês estão falando, mas aquele que vai ficar no lugar dele, Deus vai dar peso para ele, vai dar condições, vai dar capacidade, e então ele vai ser
realmente o herdeiro dessa promessa. Se chama Silas Alves. Muitos não acreditaram. É o que eu quero passar para vocês aqui. E hoje o pastor Silas está conosco. E está indo muito bem, graças a Deus. Eu quero passar isso para vocês, não apenas porque não. É apenas uma lembrança que eu tenho na mente. Mostrando que, aqui diz o texto sagrado aqui, Jeremias 17:9, continua dizendo assim: muitos também recebem promessas de pessoas que se dizem profetas, mas que não são, e o que estes disseram ser da parte de Deus não se cumpre. Os resultados são crentes frustrados, decepcionados. Agora veja bem, se foi o Senhor quem falou, que prometeu, Ele vai fazer. Não importa o tempo e nem as circunstâncias. É o que aconteceu com Abraão, o que aconteceu com Isaac, aqui que vocês vão ver, no decorrer da lição, o cumprimento dessas promessas que foram feitas e nenhuma falhou. E é importante isso, né? Porque nós temos promessas individuais, né? E às vezes, eu até diria que se Isaac tivesse ido para o Egito, ele teria grandes prejuízos, né? Sim. E aqui fala do terceiro item, fala o problema se repete. E aí, o Hernandes já comentou um pouquinho aqui, deu adiantada no assunto. Essa questão cultural da época em que mulheres muito bonitas parece que havia uma cultura muito forte de que se matava às vezes o marido para se ficar com a mulher, porque Isaac não existia quando Abraão teve a sua postura tanto no Egito como em Gerar aqui numa outra situação. Mas Isaac chega agora nessa região, ele dá uma observada e fala assim: olha, minha esposa é muito bonita e eles são capazes de me matar por conta dela. E faz esse acordo. E o comentarista até destaca aqui que mentira é pecado e todo pecado tem suas consequências. Jesus afirmou que o diabo é o pai da mentira, pois nele não há verdade. É claro que existe uma questão aqui que eu acho que a gente não deve entrar. Ele mentiu, qual foi a consequência da mentira dele? É outro contexto, eu acho que a gente não tem que entrar nesse mérito, mas o ponto é que hoje, quando eu decido fazer uma mentira, eu preciso estar pronto também para as consequências. Então a ideia é não mentir. É melhor que se fale a verdade, que seja transparente, fale a verdade, assuma as consequências, porque a bênção de Deus também está nisso. Mas o fato Abimeleque depois viu os dois brincando, a Bíblia trata como brincadeira, então aquilo provavelmente é um comportamento entre marido e mulher, e ele chama Isaac e fala: rapaz, o que você fez? Você poderia inclusive ter me matado, trazendo um castigo sobre a minha terra. Mas ficaram bem, as coisas continuaram, né? Aqui é mais um alerta de que, aparentemente por esse ponto aqui, a gente vê que o caminho de Isaac foi muito semelhante ao caminho de Abraão. Um caminho de que há fé, de que há crença, mas também há deslizes. Então aproveite essa oportunidade, irmãos e irmãs, e diga aos seus alunos, aos nossos alunos, vamos dizer a eles: olha, no caminho da fé às vezes nós temos deslizes, mas nós não podemos ficar parados ou prostrados com os nossos deslizes. Se Deus nos deu a oportunidade, deu vida, que possamos nos arrepender dos nossos deslizes e voltar a ficar firmes e seguir o caminho da fé. Seguindo adiante, nós temos aqui a inveja contra Isaac. Então nós temos aqui o item 1, a inveja dos filisteus, o item 2, abençoado por Deus, e o item 3, Isaac age com diplomacia. E aí, Hernandes, queria que eu comentasse o item 1.2. O item 1 do ponto 2. Exato. A inveja contra Isaac, é isso?
Isto. Olha, irmãos, é outro ponto também que, mostrando como comentário a confirmação das promessas, chega aqui também essa coisinha esquisita para nós chamada inveja. Exato. A inveja é uma arma perigosíssima para quem usa ela. Não é para quem é atingido por ela, não. Com quem é alvejado, mas para quem usa ela para alvejar alguém. Observe aqui que a inveja desses homens invejaram a Isaac pela sua prosperidade e, dominados pela cobiça, atacaram Isaac entulhando seus poços e tal. Você lendo esse ponto aqui, vão encontrar quem era Isaac. Vão ver mais ou menos a humildade desse moço. Observando seu pai, como andou, e os poços que esses moços tinham tampado tudo, tinham enterrado. O Isaac não ficou bravo, não brigou com eles, não discutiu, apenas cavava os poços novamente, né? E é o que diz aqui. Encontrar água naquela região era como encontrar um poço de petróleo na atualidade. É o que mostra aqui. Lá, sendo mais embaixo, a inveja é algo muito danoso e faz com que o ser humano tenha ações perniciosas que causam grande prejuízo. Veja que as Escrituras Sagradas afirmam que ela é a podridão dos ossos. Está escrito em Provérbios capítulo 14, verso 30, que a inveja é a podridão dos ossos. Esse mau sentimento é uma obra da carne e revela a índole maldosa e perversa de uma pessoa. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Se sentir algum tipo de coisa assim, fulano tem uma casa muito bonita, eu quero ter uma casa igual a dele, vou fazer a minha casa que nem a casa dele lá. Mas que terno que ele comprou? Eu vou comprar um terno igual. E tal, e começa a pensar, poxa vida, eu com um carrinho desse aqui, e meu irmão, olha lá, começou um dia desse, já está com o carro daquele. Isso tudo são invejas que brotam lá de dentro. Mas o Isaac não teve isso. Enquanto todos os outros lá tinham água, tinham até tampado os poços que Abraão tinha cavado, o Isaac não foi atrás do poço deles nem nada. O Isaac cavou os poços. Foi cavando o poço, até que, no fim de tudo, quando eles viram aquele homem chamado Isaac sendo abençoados, eles se voltaram para ser amigo do Isaac e compreenderam que Deus estava com ele. É isso? Portanto, a inveja, como diz o escritor lá em Provérbios, é a podridão dos ossos. Nós, se perceber, irmão, que você está com inveja de alguma coisa, que tem uma inveja qualquer, peça misericórdia ao Senhor e ore com o joelho no chão e a cabeça baixa, para que Deus tire isso o mais depressa possível, imediatamente. Não seja invejoso, porque a inveja é uma arma mortal. Nesse item 2 aí, complementando, fala tu abençoado por Deus, e é interessante que enquanto os filisteus, pela inveja, tentavam de alguma forma prejudicar Isaac, aqui fala Isaac estava debaixo da proteção e bênção de Deus. Então, sim, tudo que Isaac fazia estava certo. E aí, ele de alguma forma foi se distanciando na terra, né? Devia ter um centro lá em que... Então ele foi se distanciando. Aí ele cava um poço. E o pessoal vem nesse poço e faz uma contenda, né? Ele chama de Ezeque, o poço da contenda. E aí o que ele faz? Vai um pouquinho mais para frente. Passa um pouco mais. Aí um segundo poço, que é o poço de Sitna. E depois o pessoal vem e mais uma contenda, mais uma inimizade, ele chama
poço da inimizade. E em seguida ele faz mais um poço. E aí, esse outro poço, os filisteus não contenderam mais. E é interessante, né? Porque assim, a gente já teve experiências aí lá na África de furar poço. Aí você vai furar um poço, não dá água. É. Aí você vai para um outro lugar, pode ser que naquele outro lugar também não dê água. Então já tem inclusive no contrato lá a quantidade de poços que vai ser furado caso um não dê água. Lá o pessoal chama de furo, né? É. E aqui, aonde Isaac pedia para furar, saía água. E esse último, que os filisteus não contenderam mais, ele chamou de Reobote, que tem o significado de alargamento. Isso aqui é extremamente importante. Verdade. Ele correu de uma disputa, ele deixou de brigar ou de disputar com alguém, mas ele logo teve a bênção de Deus para que houvesse o alargamento das suas tendas. Aí vem a pergunta, né? Será que nós estamos expostos a isso? Porque eu queria até destacar aqui Deuteronômio 32 e 35, que ele fala assim: minha é a vingança e a recompensa ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Esse minha é a vingança, é Deus falando, olha, a vingança é minha. É claro que a gente não tem que ficar correndo atrás, nós temos que separar isso bem, porque é claro que há situações que eu tenho que ir lá no juiz, se tiver que processar alguém por danos morais, algumas coisas, isso faz parte. Mas é importante entendermos que Deus é nosso vingador. E até que ponto nós temos fé para deixar as coisas nas mãos de Deus para que Ele faça de acordo com a vontade dEle. E Isaac fez isso. Não vou contender por esse, não vou contender por esse, até que ele chegou no terceiro e assim teve sua bênção. E aí, Moisés, queria que o irmão continuasse esse comentário falando o item 3, que é Isaac age com diplomacia. Ah, sim, essa diplomacia é importante para nós também, viu? Agir como Isaac agiu, é preciso de muita humildade e não ser iracundo. Exato. Duas coisas, ser humilde e não ser iracundo. Vamos dizer na nossa linguagem, uma linguagem simples, nós não devemos ser, como diz, posso dizer uma palavra aqui, nós não podemos ser estourados assim, por qualquer coisinha, eu vou agir. Não, desse jeito não dá. Assim não. O que ele fez comigo, muita gente age dessa forma, e não é assim. Tomando aqui o exemplo desse homem, que agora é homem, né? Aqui, Isaac, ele age com diplomacia. O que é isso? Mas nessa diplomacia aqui, está mostrando humildade. Está mostrando isso. Uma forma diplomática. Aqui diz que ele estava evitando confrontos. O comentarista coloca muito bem isso aqui. Ele estava evitando confrontos com os outros. Por diversas vezes abre mão dos poços que lhe pertenciam. Não é fácil abrir mão de bens e direitos adquiridos com esforço, em favor de quem nada fez para obtê-la. Não é brincadeira? A pessoa trabalhou, lutou, cavou e batalhou, e o outro chega e toma. Não, isso não vai ficar assim. Muitos acabam agindo e até deixando de ser crente. Ou então cria uma intriga, cria uma confusão e acaba ficando, como diz, de mal com o outro, e é aquela ferida que não sara. Mas se fizer o conserto, como Isaac trabalhando caladinho, cavou os poços de novo,
foi cavando poços, até que eles viram e disseram, não, deixa ele, não vamos mais mexer com ele não, certo? E ficaram admirados, e aí passaram a viver em paz. Aqui a palavra diz, eu até grifei, entretanto, para evitar disputas e contendas, o cristão, muitas vezes, com graça de Deus, pode e deve abrir mão dos seus direitos. Paulo diz, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Irmãos que estão me ouvindo aí, tal, professores e tal, abrir mão dos meus direitos, abrir mão dos meus direitos, mas eu tenho direito a isso aqui e eu vou deixar para outro, aquele que não fez nada, que não trabalhou aqui, que não tem direito a isso aqui, o direito é meu e eu vou dar para ele? Isso é o que Isaac não fez. Ele tinha direitos, foi o pai dele que cavou os poços, enterraram, ele tornou cavar de novo, né? Exato. Certo? E graças a Deus, o Deus que cuidou dele, que cuida de nós, ele teve a vitória por esta humildade tão grande que ele possuiu, que ele teve aqui, né? E aqui diz que, Paulo falando sobre isso, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Esse é um grande conselho. Na vizinhança, por exemplo, irmãos, e vamos passar por essa lição breve. Na vizinhança, nós temos vizinhos maravilhosos. E posso até dar algum exemplo assim, falando, né? E de pessoas que vivem querendo o mal do vizinho, no caso, e ele varre a porta da casa, em vez de pegar o lixo e colocar numa sacola, para quando o lixeiro passar a levar, ele faz o contrário, ele varre para a porta do outro. Que é para estar fazendo o quê? Está caçando confusão. Caçando confusão. No caso de Isaac, se fosse ele, o que é que ele fazia? Ele pegava um saquinho do lixo que ele tinha lá dentro de casa, um saquinho lá de pôr lixo, e vai aquele lixo que o vizinho colocou lá, ele pega e colocava no saco dele para colocar na lixeira. Então, isso aí, eu estou dizendo isso, é uma comparação, para que nós possamos ter paz uns com os outros. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Mas aquele lá não, aquele lá é chato. Mas aquele lá, aquele é briguento. Não, mas aquela mulher lá, Deus que me livre. Não é assim. Dobra o joelho, põe o joelho no chão e vamos orar por esse povo, por esses que são assim, que são contra nós, que não querem ver nosso bem, e não vamos ter inveja deles, mas pelo contrário, vamos procurar ter paz com todos. Isso é o que eu deixo para vocês aqui, nesse ponto aqui. Estamos encerrando. Perfeito. Irmãos, vamos entrando aqui no ponto 3, que aí Deus aparece a Isaac. Aí nós temos o primeiro, promessas para Isaac. O segundo, Abimeleque faz um pacto com Isaac. E o terceiro, o poço de Berseba. Essa questão de Deus aparece a Isaac e as promessas para Isaac é um ponto importante da gente destacar pelo seguinte, a gente pode dizer que Abraão, ele teve, eu vou colocar aqui pelo menos 3 etapas na sua vida. A primeira etapa foi até nascer Ismael, porque ali ele teve uma situação e aí acharam que não tinha mais o que fazer, precisavam de um filho e não tinha aquela certeza de Deus ainda se o filho tinha que ser de Sara ou não, porque pelo relato bíblico, Deus não tinha sido claro com Abraão que esse filho deveria vir de Sara. E aí Sara faz a proposta, Abraão aceita e assim por diante nasce Ismael.
A partir do momento que nasce Ismael, nós já comentamos muito aqui, houve um conflito entre Ismael, porque Ismael era para ser o filho da promessa, porque ele foi o primogênito. Mas ele não era o filho que Deus prometeu. Foi o filho que Abraão, como homem, resolveu ter. E depois nós vimos que Ismael teve que ser, vai embora. E ele sai com um bocado de pão, um pãozinho, uma botija de água, tchau. Porque quem vai herdar é meu filho. E esse menino ainda está em crescimento. E aí nós entramos numa segunda fase da vida de Abraão. Agora, tem uma terceira fase da vida de Abraão, que é pouco se falado, porque, em tese, para o relato bíblico, para a história da promessa, ela já não faz mais diferença, que foi depois que Sara morre. Porque depois que Sara morre, Abraão tem mais uma mulher e tem concubinas. Se os irmãos depois lerem com calma, aí, Gênesis 25, Gênesis 25, começo lá, nós vamos ver que Abraão casou com Ketura, teve acho que 5 filhos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos. 6 filhos. Só que o capítulo 25 e o versículo 6 diz assim: mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao Oriente. Ou seja, Isaque era o homem, o filho de Abraão, que herdou tudo. Nenhum outro irmão de Isaque levou alguma coisa, levou alguns presentinhos. E Ismael, que era o concorrente direto, certo, ele só saiu com uma botija de água e um pão. O que eu quero mostrar com isso, irmãos, é que essas promessas para Isaque era dele. E ele foi crescendo e enxergando que aquilo era para ele, era dele. O que eu quero mostrar é o que Deus tem revelado para você, professor, professora, e aí repasse isso para os seus alunos, de que Deus quer para você. Porque se nós tivermos essa certeza de que nós temos a bênção de Deus, é mais fácil de viver essa característica da diplomacia que Isaac teve. Com certeza. Porque quando nós não temos certeza do que Deus tem para nós, quando nós não temos fé naquilo que Deus nos preparou, quando, inclusive, eu não tenho certeza daquilo que Deus vai fazer comigo no futuro, que é em relação ao arrebatamento, quando eu estou meio desavenço na minha fé, como é que eu vou acreditar nas promessas que Deus me fez? Então, aproveite essa lição para trazer esse despertar da nossa fé, da certeza que Deus tem para comigo. Porque aí fala assim, Deus apareceu a Isaque e falou com ele pessoalmente. Assim fez com seu pai. Então o Senhor fez 3 promessas maravilhosas. Não temas, porque sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei tua semente por amor a Abraão, meu servo. Abraão já tinha partido e Deus ainda estava fazendo promessas, mas assim, ele era o filho da promessa, ele tinha certeza das promessas e ele agia conforme as promessas. E a pergunta é, nós estamos agindo conforme as promessas que Deus tem para nós? Aqui para falar assim, a bênção do Senhor alcançaria Isaque e seus descendentes. E inimigo algum ou adversidades poderiam impedi-los de desfrutar das promessas. Isso aqui é extremamente importante. Se eu não tiver certeza do que Deus tem para mim, eu posso querer ficar brigando com meus inimigos, com alguém que vem contra mim, enquanto eu posso andar tranquilo, porque eu tenho a proteção de Deus, eu tenho a promessa que Deus me fez, o irmão, a irmã tem. E se nós não tivermos promessa nenhuma, nós temos uma promessa superior, que é a nossa salvação. Com certeza. A volta de Jesus para o arrebatamento da igreja. E essa promessa, ela já está acima de todas as outras. E eu preciso estar firme nessa promessa de Deus. Porque isso é para isso a que verdade. ele veio. Graças a Deus. E aí, irmãos, queria que eu continuasse aqui comentando um pouquinho sobre o item 2.
O item 2. É Abimeleque faz um pacto com Isaac. Então, irmãos, aqui foi, até comentei um pouco sobre isso, né? Esse Abimeleque aqui, que também era o rei, quando Isaac estava naquela terra, né? Em Gerar. E ele não fez como os outros fizeram. Ele ouviu dizer que aquela mulher era a mulher do Isaac, mas ele não fez questão nenhuma, apesar de ser bonita, né? É. E deixou passar o tempo. Mas no passar do tempo, ele ficou bastante tempo lá, e o rei viu ele fazendo com a esposa, vamos dizer, agindo com a mulher, com aquela mulher, estava com ele como sendo, não como sendo irmã, mas como sendo esposa mesmo, né? É. Aí o rei percebeu que era esposa. O que é que o rei fez? Diferente dos outros, dos dois primeiros, né? Com Abraão, os dois com Abraão, um expulsou ele de lá. O outro também deu um bocado de coisas e ele não ficou lá também. Mostrou a terra para onde ele ia escolher, né? Agora, aqui com Isaac, esse rei não fez nada, porém deixou eles junto com a esposa normalmente, certo? E ele ficou lá o tempo que foi, o tempo que deu para ficar, né? Exato. No item, nós estamos falando aqui do item 2. do 2. Aí Abimeleque fez o pacto com o Isaac. Qual foi o pacto que Abimeleque fez? Diz aqui assim, mais abaixo um pouquinho. Primeiro entulharam todos os poços que Abraão houvera cavado, e todos foram reabertos por Isaac. Depois contenderam com Isaac pelos poços que mandou cavar, mas eles tiveram que reconhecer que a mão de Deus estava com Isaac e que não poderiam opor-se a ele, e sugeriram fazer um pacto. Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Olha só. Pela paciência de Isaac, pelo comportamento dele, o procedimento dele, fez, sem ele falar nada, fez com que os homens entendessem que ele era realmente Deus. Deus estava abençoando ele. Então, irmãos, eu deixo isso aqui, na verdade, como lembrete para nós. Quando tiver alguma coisinha assim que a cabeça começar a virar para outro lado, lembre-se desse caso. O caso de Isaac, como foi que ele procedeu. Seja com o vizinho, seja com o amigo, seja com o colega de trabalho, seja com o amigo lá da escola, seja com quem for. Aquela turminha lá que estão contra, vocês procedem de uma maneira maravilhosa que eles vão acabar se humilhando, assim como foi com Isaac. Esse é o exemplo que eu deixo de tanto de Abraão com cumprir as promessas, como do Isaac, o seu filho, que foi também como ele, cumpriu tudo aquilo, fez a vontade de Deus, andou nos trilhos, fazendo aquilo que Deus queria que fizesse. E no fim de tudo teve a vitória completa. Isso aí. É importante, aí vem o terceiro ponto, que é o poço de Berseba, e o poço de Berseba também ele tem um símbolo interessante, porque depois desse juramento, desse acordo com Abimeleque, ainda veio mais um poço, e aí ele chama esse poço de juramento, né? Sim. E aí ele fala assim, logo após o pacto ou juramento entre Abimeleque e Isaac, os servos deste lhe trouxeram a boa nova de que havia achado água no poço que tinham cavado, após a construção do altar. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram seus servos a Isaac e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, e disseram, temos achado água, e chamou-o Seba, por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Seba, no hebraico, significa juramento. Esse último poço, aberto pelo servo de Isaac, foi denominado poço de juramento. E aí, eu queria aproveitar aqui e destacar o nosso texto áureo,
para os irmãos entenderem como que o povo de Gerar, os filisteus, estavam vendo e enxergando Isaac. Porque nós temos o versículo 12 do nosso história, mas eu quero ler na NVI, nova versão internacional, que ele diz assim: Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. E aí o versículo 13 segue: o homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. O que eu quero mostrar aqui para os irmãos é claro que essa promessa aqui, essa prosperidade de ser rico, não é para todos os nossos dias. Sim. Mas a questão aqui é o seguinte: até que ponto eu, o irmão, a irmã, nossos alunos, estamos dispostos a nos entregarmos nas mãos de Deus, para que Ele nos abençoe e nos eleve. E aí, ter essa vida de diplomacia. Ele poderia ter dado todo o contexto que ele aconteceu, ele poderia ter virado para Abimeleque. Abimeleque é o seguinte: eu não tenho nada a ver com você, viva a sua vida, viva a mim, pronto, acabou. Mas eles fizeram um pacto. Certo. Se os irmãos lerem o contexto, o pacto que Abimeleque fez não foi porque Abimeleque era um bonzinho, mas porque ele viu a força que Isaac tinha. E ele estava com medo, inclusive, que se Isaac se juntasse com outros povos, poderia destruir aquela região Sim. toda. Então havia um certo medo e interesse ali por trás. Mas o ponto é, Isaac estava simplesmente seguindo a sua vida na direção de Deus e sendo abençoado por Deus. É nesse contexto que eu quero encerrar a aula, irmãos, e dizer a vocês, professores e professoras, dar esse conselho para que vocês também repassem aos alunos. Vamos nos colocar nas mãos de Deus. Vamos deixar que Deus nos domine, nos direcione, para que o mundo veja a luz de Deus, a luz de Cristo na nossa vida, e as transformações possam ocorrer para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Porque todo esse caminho de Isaac, quem era glorificado, na verdade, era o nome do Senhor, porque a Bíblia sempre diz: e os homens viam que o Senhor o abençoava, que o Senhor era com ele. Nós acabamos de ler que o Senhor o abençoou, o Senhor o enriqueceu, e que isso possa se refletir também na nossa vida. E meus irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus.